Galera, hoje eu quero compartilhar com vocês um conselho que eu tive lá no início na minha jornada de crescimento e que eu acho bastante importante de compartilhar. Sabe por quê, pessoal? É de vocês crescerem em silêncio. E quando eu falo isso, pessoal, é muito importante vocês entenderem que lá no início, na nossa jornada de crescimento, principalmente do nosso lado financeiro, né? A gente tem o costume de sair gritando para todo mundo o que a gente está aprendendo, o que a gente está vendo, qual é o mundo novo que a gente está enxergando, o mundo de possibilidades, né? Que é fora da realidade da maioria das pessoas, né? E o que acontece, pessoal? Quando tu começa a querer falar para as pessoas, a querer ensinar eles também, a querer mostrar que há a possibilidade de tu sair de uma família humilde para uma família próspera, né, que consiga ter dinheiro, as pessoas elas começam a duvidar, elas começam a dizer que esse nosso ponto de vista está errado, que isso não existe, não há possibilidade de uma pessoa humilde crescer na vida sem fazer mal para os outros, né? Por exemplo. E o que acontece? Quando tu começa a contar isso para as pessoas e elas começam a botar o ponto de vista delas, você começa a tirar o pé, né, do seu crescimento pessoal, do seu crescimento financeiro. Tu começa a querer duvidar disso. Por quê, pessoal? Porque quando a gente começa a absorver esses conteúdos, mostrando para nós que é possível sim a gente conquistar a liberdade financeira, é muito difícil, não é fácil, né? Como a maioria das pessoas elas vendem aqui na internet. Por quê, pessoal? Porque precisa de muita dedicação, de muito esforço, de muito empenho, né? E de muito conhecimento também. Por quê, pessoal? Não é fácil. Porque senão, para pensar, todas as famílias do mundo seriam prósperas. E não é o que acontece. Porque a gente precisa realmente abdicar de coisas, de momentos, né? Porque eu costumo dizer assim, ó, lá no meu início, tá? Quando eu comecei a entender que eu precisaria começar a economizar, que eu precisaria começar a gastar menos do que eu poderia, para começar a investir o meu dinheiro, né? E as pessoas ao meu redor falavam assim, cara, para que tu vai fazer isso? Tu não sabe se amanhã tu vai estar vivo, sabe? Então eram essas coisas que às vezes eu falava para as pessoas e elas falavam na maior inocência, só que isso às vezes acabava me desmotivando. Então eu entendi assim, gente, vou crescer em silêncio, não vou falar nada para ninguém e os resultados a partir de um determinado momento vão começar a mostrar para essas pessoas que sim é possível, né, a gente mudar a nossa realidade. Esse é um conselho que eu gosto de dar muito, né, para as pessoas, porque foi um conselho que eu tive lá no meu início, na minha jornada, e que me fez total diferença, pessoal, que me fez evoluir cada vez mais rápido. Por quê? Porque eu não compartilhava mais nada com as pessoas. Se elas perguntavam para mim, tal, o que eu estava fazendo, o que eu estava mudando, que eu estava conseguindo conquistar as coisas, aí sim eu falava. Mas lá no início eu gostava de falar porque eu queria mostrar para as pessoas que era possível, sabe? Não sei se vocês já passaram por isso também, né? Então coloca aqui embaixo nos comentários, né? Mas o que acontece? Quando a gente está nessa jornada de crescimento, pessoal, a gente quer compartilhar muita coisa, mas, né, a gente não deveria compartilhar tudo, sabe? Então, a gente precisa guardar muitas coisas para nós, né? Até mesmo porque, né, não sei se as pessoas aqui que estão acompanhando acreditam também em energia, mas quando você começa a compartilhar também muitas coisas, né, muitas metas, muitas coisas que vocês querem conquistar, às vezes essas coisas não acontecem, né? Então, tem muita gente que acredita em olho gordo, tem gente que acredita que é energia negativa, enfim, né? Então, cabe a cada um entender da melhor forma, né? Mas eu gosto, né, de fazer o crescimento, de não contar os meus planos para muitas pessoas. O ideal, assim, cara, máximo minha esposa, né? Que é a pessoa que tá do meu lado, que é a minha companheira, né? Que ela precisa saber de tudo que eu faço, de todos os meus planos, até para ver se os nossos planos eles estão alinhados, né? Então, eu gosto praticamente de compartilhar com ela. E com as outras pessoas eu não compartilho tudo, sabe, pessoal? Então a gente precisa entender assim, ó, que a gente pode compartilhar alguma coisa com a grande maioria, né? Vai ter pouquíssimas coisas que tu vais compartilhar com as pessoas próximas, né? Amigos, familiares. E vai ter outras coisas, cara, que tu não vai poder compartilhar com ninguém a não ser a sua companheira, o seu namorado, sua namorada, o seu esposo, sua esposa,
entendeu? Então a gente precisa entender isso, tá? Que nem tudo o que a gente faz, o que a gente almeja, a gente pode falar para todo mundo, pessoal, tá? E quando a gente começa nessa jornada de crescimento, é importante a gente entender também que muitas vezes a gente começa a ter hábitos diferentes e as pessoas elas começam a notar. Elas começam a tirar sarro de você, elas começam a tirar onda, sabe? Então assim, ó, porque eu lembro lá no início, cara, quando eu comecei a gravar vídeo, que eu olhei assim, eu disse, cara, isso aí vai ter um potencial grande, isso aí vai fazer eu evoluir bastante, vai fazer eu conseguir vender mais e tal. E as pessoas, cara, começaram a tirar sarro de mim. Começaram a falar assim, pô, Mike, por que tu tá gravando vídeo aí, cara? Tu tá passando vergonha, cara. Sai daí, desiste disso aí, isso aí não funciona, cara. Esses teus vídeos aí não tem qualidade nenhuma, sabe, pessoal? Porque eu gravava no meu celular, porque era o que eu tinha na época, entendeu? E, gente, eu falava assim, cara, isso vai dar certo. Eu tinha que ter uma cabeça muito boa, sabe? Porque era muito julgamento, era muita coisa negativa vindo pra mim, as pessoas me falando, sabe? Mas eu também tenho que ser justo, que tinha uma pequena parcela também que sempre me incentivou, que sempre falou assim, pô, Mike, continua, os teus vídeos tá legal, tá bacana. Pô, eu vi o teu vídeo, pô, curti demais, sabe? Então, também teve uma pequena parcela ali que me incentivou demais, né? Mas eu posso garantir para vocês que a grande maioria sempre vai, cara, tirar sarro de vocês, não vai querer ver o sucesso, sabe? Então, por isso que eu falo para vocês que a gente não deve compartilhar todo o nosso crescimento com todas as pessoas, sabe? Porque certeza absoluta, cara, que isso não vai dar certo, isso vai dar ruim. Pode ter certeza absoluta que eu tô falando pra vocês, acredita, né? Por experiência própria, né? Então, é isso que eu falo pra vocês, pessoal. Quando vocês estão nessa jornada de crescimento, tá? Entenda que nem tudo tu vai poder compartilhar com todo mundo, tá? Então esse foi um conselho que eu tive lá no meu início, tá? E que me ajudou bastante a deixar eu de boca, né, boca fechada, né? Porque isso às vezes é importante, pessoal. Principalmente assim, ó, eu aprendi muito também da gente sempre ficar de boca fechada quando a gente está fazendo negócio. E a gente só falar para as outras pessoas quando a gente concretiza um negócio, sabe? Porque nesse ramo a gente aprende tanta coisa, pessoal, tantos pontos de vista diferentes, mas uma coisa que eu vejo assim, ó, principalmente nas pessoas de sucesso, né? Os meus clientes, assim, que eles têm um patrimônio financeiro, uma vida financeira ótima, excelente, né? Eles sempre falam isso para mim, Maico, sempre, cara, toma cuidado com as coisas que tu vai compartilhar, que nem tudo é para todo mundo. Então isso é uma coisa que eu levei para minha vida e que funcionou muito bem e que eu tenho certeza absoluta, pessoal, que vai ajudar vocês na jornada de vocês, tá? Então coloca aqui embaixo dos comentários se vocês concordam com o meu ponto de vista ou se vocês discordam, tá? Comenta aqui embaixo e eu vou responder todos vocês, até se o pessoal quiser debater aqui também. Vamos junto, vamos embora. Se alguém já passou por uma situação dessa, de compartilhar alguma coisa e deu totalmente errado e depois a vida foi para baixo, comenta aqui embaixo, né? E se você também é uma pessoa supersticiosa, né? Se acredita em energia, coloca aqui embaixo também. Fechou? Então, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente se vê no próximo vídeo aqui no nosso canal. Valeu!